Então vamos lá, vamos começar aqui, tá? Bom, galera, a gente tem 3 grandes temas pra tratar. Na verdade, 2 grandes temas pra tratar hoje, tá? Um tema envolve esse empréstimo do Lula. Eu fiz uma live na semana passada, no dia não deu tanta audiência, Riso, falando ali daquela temática do imposto de renda, mas depois a live deu bastante view, porque acho que as pessoas foram assistir a live porque o tema era interessante, né? Então ele deu views no pós, né? E hoje temos esse aqui porque você é um trabalhador, um assalariado CLT que poupa o seu FGTS, o Lula está fazendo uma campanha aberta te oferecendo empréstimo. Me lembre-se um negócio, toda vez que alguém gasta dinheiro fazendo propaganda para te emprestar dinheiro, tá? Isso denota que ele tá desesperado para que você pegue o dinheiro dele, certo? Porque houvesse essa demanda tão grande, né? Ele não precisava fazer tanta propaganda. Então se ele tá fazendo propaganda, é porque tem um interesse maior do que, sei lá, o empréstimo em si, certo? Ou o empréstimo em si carrega algumas das grandes vantagens que, enfim, uma pessoa possa imaginar, tipo, tem juros subsidiados. Vamos entender, eu vou falar um pouco sobre isso. E eu vou falar também sobre essa questão, vamos dizer, da estratégia da direita brasileira, dessas discussões estúpidas que estão rolando envolvendo Denise, tá? A moça lá que virou uma espécie de Joana d'Arc do bolsonarismo. E um post que rolou hoje, tá? Que eu acho que vale a pena a gente comentar, acho que rolou ontem, que o TSE fez sobre urna eletrônica, a invenção do fogo, a descoberta do fogo, né, na verdade, a roda e a urna eletrônica. Eu sei que há algo de lúdico que eles estão tentando colocar, uma brincadeira, só que é uma brincadeira que carrega algo de verdade. Eu acho que essas duas coisas vão dar muito, mas muito pano pra manga, e eu acho que é importante que vocês assistam a live com bastante carinho, tá? O que você acha legal a gente começar, Riso? Lula dá golpe na classe trabalhadora ou... Bolsonaro e urna, qual é a religião mais importante do Brasil? Lulinha. É Débora, não Denise, né? Lula. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui, tá? Eu já falei pra vocês, né? Eu já tinha dito que o governo Lula, desde que colocou o Sidônio entrou nesse governo na virada do ano, ele vem tentando conter a série de cagadas, não só de comunicação, mas de estratégia que ele vem fazendo. Então você tem que pintar aqui na cabeça, ok, é um governo que tá indo muito mal e que precisa arrumar as estratégias, senão ele vai ser varrido do mapa já nas próximas eleições. E eles perceberam isso. As eleições de 2024 deram o tom pro PT de que eles estão superados e de que a população brasileira tem novas prioridades e que não vem caindo na conversinha dele. E o que resta ao PT é um mito. É um mito do papai Lula que cuidou deles e fez essas pessoas melhorarem de vida num período, gente, que já tá fazendo 20 anos atrás. No período ali do boom das commodities, 2006, 2007, 2008, 2009. Essas pessoas, a gente precisa entender, o Lula solidificou um eleitorado nos anos de 2005 a 2009. Entendeu, Riso? Foi um período aí de 4, 5 anos que o Brasil teve um crescimento acima da média, tá? Puxado pelo boom das commodities e pela, vamos dizer, sabedoria que houve de parte da equipe econômica do governo Lula, então, a turma do Palocci, e da turma do Fernando Henrique, que fez a transição com eles, em manter uma política econômica minimamente racional por um pequeno período de tempo, né? A gente imaginar direitinho, o governo PT ficou 13, 14 anos no poder, agora mais nesse mandato do Lula já tá indo pro terceiro, né? Então já são 17 anos no poder, né? Então, 15, 16, 17 anos, esqueci o impeachment da Dilma, mas foi um pequeno período de tempo em que ele contou com um tipo de política econômica realmente racional, foi pouco menos da metade. O resto foi só cagada, o resto foi tiro, porrada e bomba, o resto foi um governo ruim, tá? Então, o que aconteceu? Agora, sabendo que esse governo não tem muito futuro e sabendo que ele vem se comunicando mal, eles colocaram o Sidônio e você começa a ver essas novidades. Então, uma das novidades que eu falei pra vocês foi a mudança na questão do imposto de renda, vocês devem ter visto isso, tá? Uma política populista ligada ao imposto de renda, que no fundo não vai funcionar e a gente já deu a letra disso. Eles depois vão ver como é que faz com as contas públicas, tá? Com cálculos tirados do bumbum sobre as compensações que vão rolar, sobre tributações de ricos com isenções contra as pessoas pobres da classe média, tá? E eu sempre gosto de isenção, mas quando eu olho ali, eu entendi o que vocês estão querendo, tá? Vai dar errado e tem a filha da putagem embutida, mas tudo bem, né? Eu uso meu método, meu termômetro eterno, o Cleitinhômetro. Se o Cleitinho é a favor, é porque a ideia é ruim. E o Cleitinho é a favor, portanto a ideia é ruim. Lembre-se sempre, Cleitinho o Cleitinho, ele tá louco pra participar do projeto de anistia a pessoas que cometeram crimes pra participarem da política novamente, que é o projeto do Bolsonaro. Então o Cleitinho é a favor, o projeto é ruim. Cleitinho é a favor do 6x1. Aí vocês vão falar, poxa, mas o Cleitinho é a favor do projeto da Amanda. Sim, é um bom ponto. Cleitinho, ele é a favor do nosso projeto por ser popular, tá? Então Cleitinho meteu-lhe um visto ali, tá? E o que deveria nos assustar, tipo, será que o projeto da Amanda, da Lei Anti-Oruan é ruim? Mas não é o caso. O projeto da Amanda é realmente bom e eu estou aqui
trazendo uma contradição no meu próprio discurso aqui pra vocês, tá? Então, pra mostrar que ao vivo eu reconheço que eu exagerei um pouco sobre o meu querido Cleitinho. Deve ter alguns poucos acertos nele sim, tá? O cara botou cleitômetro. Cuidado pra não falar leitômetro, tá? Que, enfim, já vi essa piada antes. Pessoal, like na live. Like na live. Like na live. Vamos lá. Mas no cleitinômetro, tá? Este projeto de lei, o projeto da redução de impostos, ele conta com o apoio dele, e eu ainda não vi os demais. E aí o governo Lula, com agora Sidônio, ele foi para mais 2 caminhos. Caminho número 1, ele vai combater o roubo de celulares. Eu até analisei bastante na última live, né, um projeto que na prática não vai resolver porcaria nenhuma, mas finge ser uma resposta ao problema do crime, né, e dos constantes assaltos que as pessoas sofrem. E agora temos este projeto aqui, que é o crédito consignado com FGTS, tá? Vocês sabem que existe, primeira coisa para entender, existe todo um mercado de crédito consignado, né, de empréstimos consignados com uma aposentadoria e tal. Acho que até o pessoal lá do Palmeiras, lá da Leila, faz isso. Existe um mercado gigante que gira ao redor, por exemplo, você tem um nome sujo, mas eventualmente você tem uma renda garantida pelo próprio governo, vamos dizer assim. Sei lá, um FGTS, uma aposentadoria, e aí essa renda é líquida e certa, e por ser líquida e certa você gera uma garantia que permite que, vamos dizer, você tenha um adimplemento, ou seja, o risco ligado à dívida é muito pequeno, né? Existe todo um mercado, por exemplo, de factors, desculpa fazer isso aqui, mas é legal fazer esse apanhado. Existe um mercado gigante de factories que pegam fábricas, empresas, lojas que têm crédito ruim, mas que eles trabalham, né, vamos dizer, a compra de títulos, né, a compra de duplicatas, por exemplo, desconto de cheque, em que o crédito está alocado no título, né? Então, ou seja, você, na verdade, está fazendo uma operação em cima do título e não do crédito do detentor do título. Então, se aquela fábrica ou aquela loja tem um nome sujo, né, não importa tanto se o título for bom. E aí você troca ali pelo título. Então, no fim do dia, no frigir dos ovos, esse tipo de crédito, ele conta com uma garantia, vamos dizer, líquida e certa, o que faz com que a operação se torne viável, tá? É o que o Lula está tentando fazer. Tá? O Lula tá pegando o FGTS, o outrora sacrossanto FGTS. A gente precisa lembrar disso, que para esses caras o FGTS é um garantidor dos direitos do trabalhador brasileiro, é uma poupança forçada que ele faz, que é utilizado ali para investimentos pela Caixa, especialmente na área imobiliária, e agora não é tão importante mais para essa área, tá? O Lula, eu volto a falar, o governo do hoje, né, tal qual o pastor Mirim sempre disse, meu Deus é o Deus do presente, o Lula é o rei do presente. Ele avisou, tá endividado, tá atrapalhado o dinheirinho, aí pegue um crédito, pega um empréstimo do Lula. E eu gostei muito da propaganda, não sei se o Riso tem aí, porque a propaganda é assim, você vai tomar um empréstimo do Lula, tá? Você vai basicamente pegar com o Lula o empréstimo, né? Então eles hiperpessoalizaram a relação, é uma relação ligada diretamente a ele, igual eles imaginavam que o Bolsa Família seria um dinheiro que seria dado pelo Lula. A gente está começando o programa, então cabe fazer essa extensão de reflexão aqui. Você já para pensar que todas as vezes que você tinha o Bolsa Família sendo divulgado ali em 2004, 2005, eles passavam a ideia de que a pessoa receberia do presidente da República aquele dinheiro? Porque as políticas assistencialistas, especialmente o coronelismo, ele dava dentro de uma lógica em que haviam intermediários entre o governo federal, tá? Ou a BNS vinha direto, por exemplo, do coronel, ele dava uma dentadura pra pessoa, ele levava um caminhão-pipa lá pro sítio que ela vivia, ele dava um dinheirinho, ele dava um saco de cimento, tá? Ou vinha algum tipo de programa ligado à prefeitura, ao estado. Quando surge o Bolsa Família, era um cartão, esse cartão era operado pela Caixa, o dinheiro vinha do governo federal, essa pessoa recebia o cartão dentro do programa que vinha do governo federal e divulgado pelo governo federal em televisão. Então essa pessoa criava um vínculo direto, sem intermediários entre ela e o Lula. O que eles estão fazendo agora é mais ou menos a mesma coisa, eles estão repetindo um pouco a fórmula do Bolsa Família, e o Lula tá querendo demonstrar o seguinte: você vai pegar um empréstimo que meio assim, que você não vai precisar pagar, ou não é, Riso? Porque tem um FGTS garantindo, tá? E que o Lula vai garantir. Então o Lula vai te dar um empréstimo, e se você não pagar, ele nem vai te cobrar, porque o Lula é um homem bom. O que você vai ver no fim do dia, Riso? Você vai ver o dinheiro do empréstimo ali. Você vai ver o dinheiro, aí você vai, tá, dinheiro tem. Opa. E aí você vai usar uma garantia real, que é o FGTS, pra, né, vamos dizer, garantir o adimplemento da coisa, né? Isto naturalmente é uma operação que ela é boa para muitas partes. Eu vou mostrar aqui para você, tá?
Riso, abra, por favor, o Twitter do Felipe Hermes, que escreve na revista Valete, que eu creio julgo ser uma das figuras mais inteligentes do Brasil, tá? Quando o Felipe Hermes fala, eu presto atenção. Vamos lá. Ele explicou de uma maneira muito cortante isso e nós vamos ler aqui. Vamos lá. Isso aqui? Essa? Isso, esse aí. Vamos lá. Felipe Hermes botou aqui, ó. Alguns números. A expectativa do governo é 100 bilhões usando o FGTS como garantia, ou seja, 100 bilhões em empréstimo, tá? Com o FGTS em garantia. Entendeu isso, Riso? Entendi. 100 bi, tá? Vamos falar real? 100 bi injetados na economia usando o FGTS como garantia. Isso implica em 30 bilhões em juros por ano, ou 90 bilhões em juros em 3 anos de contrato. Vocês entenderam? Ele está agora falando dos juros, né, que vão acumulando ali. Então ele está falando, a grosso modo, em 90 bilhões de juros em 3 anos de contrato. Para efeito de comparação, o FGTS tem lucro de 24 bilhões por ano, sobre um total de depósitos de 450 bilhões. Ou seja, todos os trabalhadores brasileiros que são CLT, o que é um erro da parte deles, tem um pedaço do seu salário, né, extraído e ele é guardado, é depositado ali. E isso é o FGTS, é um pequeno percentual que é tirado deles e guardado, e eles não têm acesso, eles não podem dispor do FGTS. Aí ele diz, na prática, o governo prevê entregar aos bancos um valor equivalente a 1/5 do saldo do FGTS acumulado até hoje, apenas em juros nos próximos 3 anos. Então, veja só o que ele está falando. Como é uma operação que envolve juros, porque envolve banco, o governo está falando em entregar para os bancos brasileiros, no formato de juros, tá? 1/5 de todo o FGTS. Por favor, vocês entenderam o que está sendo dito aqui? Por favor, dite um você está entendendo. A pior coisa é, eu vou ficar muito chateado se vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando. Dos 450 bilhões retidos do FGTS, 90, ou seja, 1/5, é juro que vai pro banco. Sistema financeiro. Walter Salles, porra, vou fazer outro filme, né? Tá tudo... Opa, que negócio é esse? Negócio da China. Quer dizer, da China não, porque a China é um país sério, né? E é real, China não... Enfim. Se o governo estiver certo na estimativa, os bancos devem lucrar entre 18 bi, margem líquida geral, a 45 bilhões, considerando que a inadimplência beira zero. Por que a inadimplência beira zero? Gente, se o sujeito que pegou o empréstimo não pagar, o FGTS está em garantia. Vocês entenderam? Tem garantia real, e não é uma casa, não é um ativo, é grana. Entendeu, Riso? Sim. Que delícia. Como 45% do lucro dos bancos é imposto, o governo também vai lucrar direta e indiretamente às custas do trabalhador. Vocês entenderam? Porque deste lucro do banco, 45% é imposto. Então, do lucro que vai lá pro Walter Salles, né? Aí uma parte vai retornar ali pro governo na forma de impostos, né? E esse trabalhador que acha que tá sendo muito esperto, ele nem tá por cima dele. Eu levei vantagem, né? Serão 0,9% do PIB a mais na economia via crédito. Vocês entenderam isso, pelo amor do Santo Cristo? Vai aumentar praticamente 1% do PIB através de crédito. E um potencial de aumentar a margem de lucro dos bancos em algo de 3 a 8%. Gente, palmas pro Walter Salles. É o verdadeiro Oscar que ele deveria levar. Ó, que legal. Tragam um Oscar para esse homem. Pois é. Tudo isso para evitar que o trabalhador acesse seu dinheiro, tá? Então o que nós temos aqui no fim do dia, meus amigos? Tudo que nós temos? O nosso querido, o nosso adorável Lula, tá? Ele vai chegar para você e vai falar, ó, eu vou te dar um empréstimo com juros especiais, tá? Pega aqui com o papel, tá sem grana, quer gastar? Aí o brasileiro com baixíssima conscienciosidade, que vive o presente, um brasileiro viciado em tigrinho, um brasileiro que tá vendo o aumento dos preços, falou, não, pera aí, eu vou pegar esse empréstimo. Eu vou. Como é que é? Vou me ferrar? Não, você não vai fazer, você vai botar o seu FGTS de garantia, tá? Eu vou? É. Aí se você não pagar, tira lá. Aí o cara, eu nem vejo esse dinheiro mesmo. É ou não é? Ah, me dá isso aí. E aí, pega seu empréstimo.
Pro governo, realmente não interessa se o cara vai pagar ou não, entendeu, Rafael Almeida Riso? Pro governo não interessa. E por que pro governo não interessa? Porque isso aqui é uma forma de acessar o FGTS. É uma maneira malandra de pegar o dinheiro do FGTS e injetar na economia no curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo, sim. A ideia é injetar na economia, tá? Na forma do consumo mais puro e simples. Ou seja, essa pessoa vai pegar esse empréstimo e vai torrar no consumo mais puro e simples. Plup, entendeu? E aí você faz com que a economia, né, em crédito 1%, ele está injetando, vamos dizer, 1% do PIB brasileiro, tá, em crédito agora, para fazer a economia crescer artificialmente esse ano, para você inflar a economia. Você vai pegar ali o FGTS, taca na economia, entendeu? Naturalmente todo mundo sai beneficiado nessa história, o banco ganha, o governo ganha, e o trabalhador perde. Mas as pessoas vão fingir ao longo dos próximos meses que isso foi muito bom. Por quê? Porque você vai ter uma injeção de dinheiro na economia. Entendam, galera, isto não é muito diferente da tão criticada política do Bolsonaro que houve no governo dele, de oferecer, vocês vão lembrar, um crédito da Caixa Econômica Federal sem lastro, lá às vésperas da eleição. Quem lembra disso? O Bolsonaro pegou a Caixa e ofereceu sem lastro, quer pegar um empréstimo? Só entra aí, plum. Era uma compra de voto desesperada na reta final das eleições, tá? E adivinha o que aconteceu? Assim, a inadimplência daquele empréstimo que o Bolsonaro estava divulgando foi grotesca, foi colocado, Bolsonaro fez 93% dos empréstimos consignados do Auxílio Brasil na reta final da eleição, entendeu? O que era o empréstimo? Um cara consignado, você dava Auxílio Brasil pra pessoa, e aí você consignava. Você consigna, mas tinha, se eu não me engano eram dois, não sei se aqui é o mesmo, a inadimplência de microcrédito da Caixa criado por Bolsonaro bate 88%. Desce aí. A inadimplência do programa de microcrédito Sim Digital, criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e operado pela Caixa, bateu 88%. A informação foi divulgada hoje. A inadimplência do Sim Digital é maior do que o informado antes pela Caixa, que dizia que o índice era 80%. Significa que a cada R$100 emprestados, 88 não foram pagos. Em 22, a Caixa emprestou 3 bilhões no Sim Digital. O calote, 2,6 bilhões. A linha de crédito era de altíssimo risco, porque autorizava empréstimos, inclusive para quem já tinha até 3 mil em dívidas. Até 75% do calote na Caixa pode ser coberto com recurso do FGTS. Então, amigos... Essa parte aqui eu não sabia. Aí os petistas criticaram. Se eu não me engano, você vai achar até o Reinaldo Azevedo criticando a compra de voto do Bolsonaro. Que curioso, não? Certas coincidências são muito coincidentes, né, amigo? Eles estão fazendo as mesmas estratégias. Quando a gente fala que essa porra é um bolsopetismo, que esses líderes políticos não valem a água que bebe, é porque a gente tá falando a real, cara. A crise nesse país é uma crise de liderança, é uma crise de imaginação. Sidônio e a turma do Bolsonaro não conseguem imaginar coisas diferentes. Eles veem essa população, e a gente precisa pegar, que população é essa? É uma população iludida, é uma população profundamente ignorante. Nós somos o país do Pastor Mirim, nós somos o país do Tigrinho, nós somos o país da Virgínia, do Oruan, do Neymar, nós somos o país do que é de pior. Nós somos um país dos comportamentos repetidamente estúpidos e que vão piorando ao longo do tempo. Quanto mais informação se dá para as pessoas, pior fica a situação. Nós somos um país em que quanto mais liberdade se dá às pessoas, mais merda elas fazem com essa liberdade adquirida. E aí esses políticos percebem, e ao invés de tentar alterar essa cultura, eles abusam dessas pessoas, sabendo que, a situação, vamos dizer, meu Deus do céu, o desnível entre quem sabe usar a informação e quem não sabe tá muito grande. Então o Lula vai oferecer agora esse empréstimo malandro, consignado ali, amarrado com o FGTS, e assim, as pessoas vão pegar e vão achar lindo. Assim como ali no governo Bolsonaro, ele deu esse empréstimo, sabia que ia tomar calote, 88% das pessoas deram calote. 88% deram calote. E agora vai acontecer o quê? É óbvio que vão dar calote, e vai ser resguardado como esse dinheiro, senhor Rafa Almeida Riso? FGTS. Que foi o mesmo que resguardou do Bolsonaro. E se bobear, esse empréstimo que o Lula tá dando, inclusive é o da Caixa. Eu pergunto pra vocês, pelo amor do Santo Cristo, eu tô louco? Eu tô louco? Eu pergunto, assim, tranquilamente, tá? Pode ser que eu esteja louco. Mas a gente vê a repetição dos mesmos erros, a gente vê a repetição da mesma... E é complicado. Um cara falou letrada, eu falei população iletrada, tá? Eu tô trazendo esses elementos aqui porque, reparem,
São coincidências muito coincidentes, né? São as mesmas práticas. Então você tá lá, dá um empréstimo pra essa pessoa. Essa pessoa não tem a mínima condição de usar o dinheiro. A real, ela não tem a mínima condição. Ela vai pegar esse dinheiro, vai gastar em consumo, esse consumo vai ficar girando e eles já têm como garantir. Ganha o banco, ganha o governo, a pessoa finge que melhorou as condições de vida dela e jogo que segue, tá? O Riso tá com um print aí, o que que é isso? É uma simulação desse crédito aí. Então, As pessoas estão fazendo simulação, estão postando no Twitter. Você pede 10 mil, esses 300 aqui já é o IOF que você tem que pagar já. Só que o pagamento é 48 de 352. Renan, você é bom de matemática. Quanto que dá 48 de 352? A grosso modo pega 50 vezes 350, né? 70... Opa. 17 mil, alguma coisa, vai dar aí? Por aí. Ó. Você pede 10, o governo te cobra 16. Que gostoso. Assim, esse é um empréstimo normal também, né? O taxa de juros, só... lógico que vai ter. Sim. Então vocês estão entendendo, né? Mas é o seu dinheiro. Sim. Mas olha só, mas o Papai Lula cuidou de nós, hein? Papai Lula cuida de nós, hein? Papai Lula é bom. Pô, o pessoal nem viu, assim, no chat que, pô, eu respondi mó rapidinho aí, uma simulação básica ali, um chute, 17 aí por aí, né? Então, eu jogo novamente a pergunta pra vocês, tá? Vocês entendem que esse país é um país de filha da puta, né? Vocês entendem, né? Vocês entendem que isso é uma grande sacanagem, isso é uma grande de uma filha da putagem. Vocês entendem que não há, vamos dizer, chance disso aqui dar certo, né? Então, vamos lá, vamos fazer o checklist, tá? Governo Lula agora tá propondo aí uma alteração no imposto de renda pra tentar ganhar a classe média e mudar a fama de taxade. Porque é isso, porque os caras dele, né, as figuras públicas deles vão ficar vindo a público, não, que taxade. A maior redução do imposto de renda da história do Brasil foi o Lula que fez, né? E ainda puniu os ricos, né? Coisa 1. Coisa 2, vamos lá. Olha só, o Lula tá combatendo o crime, sim. O Lula tá indo agora pra cima lá dos ladrões de celular, tá com nada, não tá fazendo porra nenhuma. Beleza, 2. E coisa número 3, não, olha só, veja só, agora o Lula tá dando um super empréstimo. Vocês vão ver a propaganda. A propaganda, ela é construída para vincular o Lula, o envio desse dinheiro, e é um dinheiro que a pessoa não vai pagar. Então, pensa o seguinte, a pessoa vai ficar, ela vai ter uma injeção de dopamina, plum, né, pá, vai ficar toda dopaminada, consegui pegar a grana, tô com a grana, e ela não vai ter a sensação ruim, tá, de ter que pagar, você entendeu? Ela não vai ter, é o que todo brasileiro sonha, que é uma benesse sem um compromisso, você não tem que pagar, então, pô, que delícia, é um eterno carnaval, sim, é tipo um carnaval, esse carnaval não tem fim, você vai receber uma farrinha agora, você vai gastar e você nem vai sentir depois, porque você, né, como você é um dentre milhões, né, você não percebe o efeito em escala que isso tem, né, então a gente tá falando aí de coisa de 100 bi, né, vamos lá, vamos ver a propaganda, e aí você tem que entender o game que tá envolvido. Dá raiva, velho. Qual que é a propaganda? É da Glaze ou não? Essa aqui, né? Uhum. Vamos lá. Apertou o orçamento, o juro tá alto, pega o empréstimo do Lula. O governo Lula liberou o crédito do trabalhador, uma nova linha de empréstimos consignados para quem trabalha com carteira assinada, com juros muito mais baixos. Como é que você pega? Solicite diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Autorize o acesso aos dados e em 24 horas você receberá ofertas de crédito. O empréstimo é descontado diretamente da sua folha de pagamento e você pode usar 10% do seu saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, 100% da multa rescisória. Já tem um consignado e agora? Não tem problema. A partir do dia 25 de abril, você poderá usar esse programa para migrar suas dívidas, trocando o juro mais alto que está pagando pela taxa mais em conta do empréstimo do Lula. É melhor ainda, ele já bate na folha, né? Você vê que o banco vai ganhando privilégios, né? Esse é um tipo esse é um tipo de empréstimo que a dedução já vem em folha de pagamento, Riso. Então, puta saco, né? Se é DRH da empresa, já tem que fazer ali na hora, tal, tome-lhe, plum.
Ah, mas puta, foi demitido. Ou seja, o que o Lula tá fazendo é o seguinte: o Lula chegou ali com os bancos, falou, ó, precisa injetar dinheiro na economia. Os bancos, gente, tá tudo inadimplente, tá osso, tá tudo quebrado. Nós somos bancos brasileiros, né? A gente nunca vai sair perdendo, tá? Nosso oligopólio tem que ser garantido. E o cara, não, como é que nós faz isso aqui? Nós precisa resolver, precisa botar uns dinheiro aí na economia, mas FGTS. Aí o banco, então, ó, deduz da folha, se não, dá o valor da rescisão e ainda põe o FGTS com garantia. Eu não vou perder dinheiro aí. Mas imagina que não vai perder. O companheiro Salles fez um filme agora, super legal aí, nós gostou lá, foi pros Oscar, nós americanos perderam da gente, né? Os americanos perderam o Oscar da gente. É importante aí, os companheiros do banco vão fazer. O que mais os companheiros vão fazer? Ah, não. Os companheiros do banco vão só fazer isso, tá? De resto, você tira lá do FGTS e aí vamos pedalando as coisas, que é o que a gente faz. Tá, beleza, então vamos fazer os créditos aí, bota a música. Isso aqui, ó, no cara, você ficar desempregado. Pega a rescisão, só que você tem a garantia, entendeu, Denis? Denis perguntou, você tem uma garantia com a FGTS, se ficar desempregado, se não pagar, aí acabou também. Ó, Bom que o governo botou uma mulher bonita pra fazer propaganda. Sim, tem que ser uma mulher gata. Mulher tá? bonita, segundo o próprio Lula. Você viu a propaganda também? Eu pego o empréstimo com o Lula? Pega porque agora, cadê? Essa aqui, ó, apertou o orçamento, o juro tá alto, pega o empréstimo do Lula. Ai, pelo amor, clica aí. É a mesma coisa, isso aqui mesmo. Ah, é isso, que isso era a capa, né? Era a capa, é. Tá, a capa é o seguinte, ó, apertou o orçamento, o juros tá alto, pega o empréstimo com o Lula, pô. Para com isso, pega o empréstimo com o Lula. Vai lá com o Lula e o Lula te dá o empréstimo. É o Lula que dá o empréstimo. Olha que legal, né? E assim, quantos milhões de brasileiros vão falar, pô, o Lula me deu o empréstimo, Riso? Muitos. Quantos? Eu me lembro, eu sempre conto essa história, eu me lembro quando eu era uma criancinha, 3 anos de idade, eu me lembro 3 anos de idade. Que momento, que é importante pra gente entender o raciocínio, né? Tinha tido uma obra que eram os Arcos do Jânio, né? Basicamente tinha uma favela ali perto da região central, e essa favela, uns cortiços, cobriram os arcos que o Jânio tinha construído. E aí, se eu não me engano, não sei se foi o governo do Maluf, acho que foi o governo do Maluf, limpou, arrumou ali, e aí todo mundo podia ver os arcos do Jânio, até fizeram ali, a gente trabalhava aí perto, inclusive, né, Riso? Sim. O primeiro MBL era atrás dos arcos do Jânio. E aí tinha uma estátua ali, aí meu pai tinha me falado, não, porque olha só, o Maluf, ele é o prefeito, e ele arrumou os arcos do Jânio. E aí eu falei, o prefeito faz obra? Eu falei, faz. Então o que eu imaginava? Vamos explicar o que eu imaginava quando eu era criancinha. Eu imaginava que o prefeito era tipo um rei, só pra gente entender como a nossa mente, ela é toda em cima de questões monárquicas, né? Eu imaginei o Maluf num trono, aí vinha, sério, eu pensei uns pedreiros com uns chapéus, assim, eles vinham e se ajoelhavam pro prefeito, pro Maluf, e o Maluf, construa tal coisa, aí a pessoa ia lá e fazia. Então eu imaginava que, né, na minha cabeça de criança, acho que eu tinha, não, isso foi 89, eu tinha 4 ou 5 anos, não era 3 não, 4 ou 5 anos. Então eu imaginava que, poxa, era o prefeito, o prefeito era o Jânio, pô. Sim, o prefeito, mas eu tô tentando lembrar. Não, se o Maluf ganhou em 92. Eu não sei se foi o Jânio que arrancou, foi o Maluf quando foi governador. Então foi o Jânio que fez. Deve ter sido o Jânio, então. Eu não sei quem foi, eu não lembro. Eu lembro que o prefeito em questão, eu ficava com isso na minha cabeça. Ele ficava sentado num trono, tá? Ele ficava sentado no trono. Isso, ó, o Jânio foi até... Isso, foi o Jânio, isso. Então 89, o Jânio. É isso, faz sentido. 89 tinha 50, então era o Jânio. Então o prefeito ficava sentado dentro do trono, em cima do trono dele, e ele ficava mandando ordens, porque essa visão que uma criança tinha. É isso, o Júlio Magri falou. Foi o Jânio, foi exatamente, foi o Jânio, por isso chamava Arco do Jânio. E aí, ele ficava dando ordens ali. Então era isso que uma criança imaginava. Só que eu vejo que muitas pessoas até hoje têm uma visão que uma criança tinha, que é a ideia de que você vai, vamos dizer, receber benesses diretamente do líder. Então o líder te deu dinheiro, o líder cuida de você, o líder te protegeu, o líder fez a obra. E às vezes as coisas são mais parecidas com aquela cabeça de uma criança de 5 anos do que a gente realmente imagina. Para as pessoas, vamos dizer, o vínculo é direto. Quando a pessoa chora quando vê um político, é porque talvez ela realmente enxergue nele coisas tangíveis e concretas que ela não deveria enxergar. Quando eu digo tangível e concreta, por exemplo, sei lá, ele me deu o dinheiro dele. O que é tangível, porque o dinheiro chegou nele. Mas só são inverídicas, porque não é assim que a coisa, não é assim que a banda toca, né? É osso, né? No mínimo é complicado. Mas assim, é assim que funciona a mente do brasileiro. Já contei pra vocês também, quando nós fomos em 2000
18 fazer aquela caravana, como é que é? O segundo turno da eleição? Jornada Patriótica, né, pra atacar o PT no reduto deles. Eu fui conversar com eleitores petistas ali no interior de Pernambuco, né, e as respostas assim, é 13. Não, mas o Lula fez a coisa, é 13. Lula me deu. Vermelho é bom. Era bem assim, eu gosto do Lula, é 13. Não, mas o Olavo, 13, é Lula. Aí você fala, o cara gosta do Lula. Aí quando você tenta conversar, o cara já vai entregando assim, não, o Lula é bom, o homem deu as coisas pra mim, é bom, 13. Então não tem muita conversa, né? O Lula deu a coisa pra ele, é uma relação ali bem, né, transacional com o Deus dele ali. Então o Lula tá querendo reconstruir isso, dado que as últimas pesquisas mostram que ele está perdendo, não apenas ele perdeu classe média urbana, tá? Isso já era um processo, acho que é um processo imparável. O que o Lula tá perdendo é o eleitor base dele, que é esse eleitor humilde, que é esse eleitor mais pobre, que mora nos interiores, especialmente no Nordeste, um pouco do Norte, periferia de grandes cidades. E esse eleitor, se eles perderem, eles perderam tudo. O PT, na boa, o PT declara, entre aspas, aqui declara falência, né? Não tem o que o PT fazer. Então, eles não podem perder esse eleitor. E ainda que este cara, tá, que basicamente vai pegar esse empréstimo, ele é essencialmente um trabalhador. Vocês entendem, né? Ele é um trabalhador assalariado que recebe ali com folha de pagamento, tal, CLT, então que tem essas deduções. Então é um caso bastante específico. Não é todo mundo que vai cair neste mundo, você entende, Riso? Sim. Não é todo mundo, é um público específico, não é exatamente aquele eleitor lulista, tá? E aí eu tô querendo saber como é que esse eleitor lulista, que basicamente recebe, ele não é um CLT, como é que esse cara vai, né, ser verdadeiramente contemplado? O governo vai fazer dinheiro jogado de helicóptero ali? Talvez o governo acredite que os efeitos de injetar 100 bi na economia, como ele pretende agora com esse empréstimo, vão fazer com que na prática você tenha ganhos em escala na economia e essa pessoa mais humilde, ela seja contemplada com isso. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho que isso vai acontecer por uma série de razões, mas a principal é o seguinte: se esse cara, que é um cara assalariado, CLT, ele vai atuar... Pega ali, ó, pega aquele famoso mapa CLT versus Bolsa Família. Vocês vão entender agora. Imagens... Tá? Tem um mapa que é mais gradiente, né? Mas não seria esse, é um mapa... Será que é esse? Tem um CLT versus Bolsa Família, o Bolsa Família eleição. O mapa, tem um mapa, né, que mostra basicamente assim, quem é CLT está nas regiões que menos dependem do Bolsa Família. Logo, a economia que será diretamente impactada é a economia, em especial dos estados de regiões que você tem mais gente economicamente ativa. Se vocês estão entendendo o que eu estou falando, essa aqui é uma política que não vai atingir diretamente o eleitor clássico do Lula. Vocês entendem? Vocês entendem exatamente? Ele está basicamente contemplando com esse tipo de política o eleitor que não votou, a grosso modo que não votou nele. Concordas, Rafael Almeida Riso? Concordo. Tá, entendeu? Então... você pega esse mapa, né? Bolsa Família supera trabalho com carteira em 3 estados. Você olha aí, esse aqui é um mapa muito parecido com o mapa eleitoral do PT. Bastante, assim, tem uma convergência bem grande. Então, como eles vão impactar de maneira mais séria esse eleitor, eu ainda não tenho uma resposta. Mas eu acho que o Sidônio tá pensando nisso. O Sidônio tem um plano. Sidônio tem um plano, porque já é a terceira deles, tá? Como resposta do governo a 2 anos de inoperância e confusão. São 2 anos de inoperância, confusão, de bagunça. O orçamento foi aprovado, o governo, vamos dizer, vai para agora para tentar ir para as cabeças, só que ano que vem é ano eleitoral. Então você já para pensar o seguinte, que este ano o governo vai precisar fazer as medidas que irão impactar o ano que vem. Então, agora, especialmente daqui a outubro, a gente vai ver todas as tentativas do governo federal de construção de instrumentos de mudança da opinião pública para chegar no que vem e ter uma posição competitiva para as eleições. E nada, por enquanto, foi feito para o próprio eleitor. Por enquanto, foram políticas feitas para o eleitor, curiosamente, para o eleitor adversário. Tá? Talvez uma tentativa de reaproximar esse eleitor dele. Tô muito curioso, tô sendo bem honesto, tô muito curioso para ver qual vai ser o efeito disso, ainda que eu acho que o efeito pro Lula
Em parte será positivo, sim. Em parte será. Então, imagina o seguinte, para esse eleitor que trabalha com carteira assinada, senhor Rafael Almeida Rizzo, tá chegando para ele agora, ao mesmo tempo, um empréstimo que o cara pode pegar e o fim do imposto de renda, uma isenção de imposto de renda. Então, plau, na mesma, o cara vai falar, caramba, né, o Lula gosta de mim, eu sou um trabalhador, o Lula gosta de mim. Que é uma tentativa de reaproximação das esquerdas com os trabalhadores, no que eu me lembro daquela discussão que todos os petistas estavam tendo com a turma do PSOL sobre a Erika Hilton tratando do 6x1. Pra vocês forem lembrar direitinho, aquela discussão sobre 6x1 era o seguinte, a esquerda só fica falando de democracia, só fica falando de traveco, de pinto, de aborto, de maconha, sabe aqueles assuntos que eles adoram, que eles são fissurados, só que a gente tem que voltar a ser uma esquerda ligada às condições materiais do trabalhador, não sei o quê. E aí quando vieram com aquela discussão do 6x1 e tal, que em si ela era absurda, né, que era em si uma discussão muito complicada, o que rolou? Né? Eles perceberam, nossa, engajou. Pô, se tá engajando, a gente chegou nessas pautas. E o PT percebeu isso à época. Ainda que o PT não tenha botado pra andar, porque a pauta em si era uma maluquice, né? O projeto da Erika Hilton, a despeito dela ser uma supermodelo, tá, blá, 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 o projeto era uma merda. O projeto não andou. Vira o ano e o PT começa a tratar dessa agenda, né? A agenda ligada a trabalhador. Lembrando que você vai encontrar muito provavelmente, tá, uma convergência estatística bem grande entre esse trabalhador assalariado de renda média barra baixa, formal, e evangélicos. Você vai começar a encontrar, vamos dizer, uma relação próxima entre esse trabalhador e gente que está se tornando com o tempo cada vez mais conservador. Então, é uma forma de atingir materialmente esse cara. E quando eu entendo que boa parte dessas pessoas humildes que caem no movimento evangélico, especialmente nas igrejas neopentecostais, eles caem também por conta de um discurso muito material, ligado à prosperidade, volta a repetir o pastor Mirim, ao Deus do presente, né? Eu começo a imaginar, bom, o Lula está tentando ele próprio ser o Deus do presente dessas pessoas. Pararam para pensar nisso? Né? O pastor Mirim, ou mesmo todos esses pastores, o pastor Mirim é lógico uma alegoria para um tipo de picareta digital, pentecostal aí que fica rodando, mas boa parte do movimento neopentecostal e das teorias aí de prosperidade são baseadas, vamos dizer, em ofertar uma melhoria material na vida das pessoas, em troca de doações que eles fazem na igreja. Eles ficam criando histórias, parábolas e curas e vitórias, né, em geral fictícias, para enganar, para engrupir esses fiéis. E é a mesma coisa do coach. Então, em vez de você idolatrar o Marçal ou idolatrar um determinado pastor, em geral pilantra, que vai ficar te engrupindo, você, não, pera, o papai Lula cuida de mim. Eu dou o voto, veja só a transação. Eu dou o voto pro papai Lula, e em troca o papai Lula me dá o empréstimo, me restitui. Ou seja, minha vida materialmente melhora com o papai Lula. Papai Lula é muito bom. Papai Lula é o verdadeiro Deus. Papai Lula é o coach. Papai Lula me trouxe a prosperidade que o Marçal não me trouxe, que o meu pastor não me trouxe, o Papai Lula trouxe. Então, pera aí. Papai Lula é direto aqui, ó. Aqui, ó. Cadê o imposto aqui na minha folha? Que sumiu, não tem imposto. Cadê? Então é esse o lance que o Lula tá querendo passar. Reparem que em todos os casos, amigos, reparem em todos. Isso aqui é muito legal. Essa live tá boa. Você tá gostando, Rizzo? Tô gostando. Você tá entendendo que a gente tá linkando todos os pontos aqui, ó? Olha como a gente... As nossas lives, elas são legais, pra vocês acompanham elas, é como se elas fossem uma longa história, reparou? Que os personagens eles se repetem e os temas se cruzam, né? Você vai percebendo que se você, enfim, começou a acompanhar as lives recentemente, você vai entender que certos temas são antigos, né? Então essas coisas vão voltando, né? Então eu tratei muito de Marçal, já tratei muito de pastores, e agora tô chegando no Lula. Veja como temos um problema claro aqui. O Brasil é um país de baixíssima produtividade. Então, naturalmente, sua produtividade é baixa. E se você concorre ou concorria em cadeias globais de produção e começa a perder espaço nessas cadeias, você começa a ficar com pouco dinheiro aqui. Então, as pessoas vão ficar mais pobres. E esse é o problema brasileiro. Nós somos pouco produtivos. Portanto, nós seremos necessariamente pobres. Os deuses do presente, né, o coach, o pastor picareta e o político à la Lula, Bolsonaro incluso também, que ele fez a mesma coisa no final do mandato dele, todos esses caras... Eles não propõem um aumento da produtividade, olha que curioso, né? Ou seja, eles não vão criar uma verdadeira emancipação. O que eles querem é uma relação transacional. Você vai dar algo para eles e em troca eles vão te dar algo. Este algo é uma sensação momentânea de prosperidade que vai passar. Ele vai te dar uma sensação momentânea de prosperidade que vai passar. Em troca você vai dar dinheiro ou voto. A transação.
Entendeu? Uma relação transacional. O problema desse tipo de relação transacional é que ela é de curtíssimo prazo. Ela vai te dar uma dopamina. Você fica, tô feliz. Ai, consegui. Ai, não, agora destravou meu código. Não, agora Deus intercedeu aqui por mim através desse menino de 14 anos, de 15 anos, ou de um pastor que tá pulando na minha frente. Tá. Então rolou uma, né, é uma questão transacional. Tal. O Lula me deu um crédito, cara, tá aqui, ó, o Bolsa Família, não sei o que aqui, abateu do meu imposto, não, peguei um empréstimo agora. Vocês estão prestando atenção. E nessa transação, ele em si não está mais produtivo. Ele em si não está gerando mais renda por hora. E este político não está atacando nenhum dos problemas que realmente importam para tornar o Brasil um país melhor. Então, necessariamente é uma merda de curto prazo. Pelo amor de Deus, vocês entenderam o que eu falei agora? Vocês entenderam o que eu falei agora? Porque agora você junta os pontos. A gente não vai sair do buraco. Tudo que a gente faz é trazer para valor presente uma expectativa futura. Então vende a expectativa futura que você vai ficar rico. Aí você já começa a se sentir rico na hora, né? Pô, tô me sentindo rico agora. O cara tá falando o Marçal mesmo fala, né? Uai, só você vai pegar, você vai agora no hotel mais caro da sua cidade. Você vai tomar um drink, tomar um café lá. Vai gastar um dia, mas tem que começar a conviver nesses lugares pra você sentir parte daquilo pra mudar teu mindset que você pode ganhar dinheiro. Pessoal, não é isso, né? Vou viver aqui a valor presente, tá? Né? O que o cara tá falando pra eu mudar meu mindset. Você não vai mudar bosta de mindset nenhum. Se não tiver dinheiro pra voltar lá, aquela pessoa, né, o atendente lá do bar, as pessoas vão só te achar um bobo que foi lá consumir. E existem produtos voltados pra esses bobos mesmo, entendeu? E você vai ser o bobo que vai lá achando que mudou alguma coisa, né? Sempre se lembre, um judeu faria isso? Um judeu nunca faria isso, né? Mas tudo bem, né? O judeu tem alta conscienciosidade, né? São pão duros. Investem no futuro, precavidos. Então uma pessoa de alta conscienciosidade não está fazendo isso. O mindset dela já está resolvido, né? Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Então, os deuses do presente, né? Todos estes, eles ficam te mantendo, vivendo no presente e antecipando coisas futuras, como por exemplo o FGTS, né? Você vai tirando ali, joga, você pega empréstimos. Toda vez que você antecipa algo do futuro, o que vem junto, senhor Rafa Almeida Rizzo? É uma lógica financeira aqui. Se eu estou antecipando um valor futuro a valor presente, qual é a diferença entre os dois valores? Vamos lá. Se você tem 100 mil reais para receber no futuro, mas você quer receber ele agora, você vai receber agora mais de 100 mil reais ou menos 100 mil reais? Menos. A diferença entre uma coisa e outra, damos o nome de juros. Juros. Certo? Os juros que você paga no empréstimo, no final você vai pagar, por exemplo, 170 mil no empréstimo ali? Sim. Só que você vai receber 100, certo? Sim. Então você pega 100, você recebe 170. O fato de você pegar o 170 valor presente, essa diferença é os juros. Então tudo na vida tem juros. Toda vez que você quer uma coisa futura agora, você sabe que você tá, né? Você vai pagar algo nesse processo, entendeu? As pessoas tendem a ignorar isso. Porque as pessoas são ansiosas e as pessoas querem tudo a valor presente. Entendeu? As pessoas querem tudo a valor presente. Porque nós somos ansiosos. Então a pessoa quer quando eu falo tudo é tudo. A pessoa quer sexo a valor presente. A pessoa quer felicidade a valor presente. Ela quer bens materiais a valor presente. A menina que fica grávida muito nova, ela tem baixa conscienciosidade, então ela quer ter o prazer sexual intenso, né, a valor presente. Ela quer agora. Pô, mas você vai ter um filho. Mas ela não sabe, ela lá na frente. Eu vou pagar esses juros todos? Lá na frente, eu nem sei. Ela não tem... não tá instalado, às vezes, esse software nela. O rapaz também faz isso, mesma coisa, o jogador de futebol, sabe? Esse jogador de futebol que ganha dinheiro, assim, zilhões a vida inteira. Aí quando você vê o cara tá pobre, mas como o cara tá pobre? O cara ganhou dinheiro pra fazer poupança pra 2 gerações. Tá pobre. Entendeu? As pessoas tendem a viver o presente. E os políticos brasileiros entenderam isso. Eles entenderam isso demais. Eles entenderam muito isso. Eles entenderam que o Brasil vive a valor presente, que nós somos uma cultura do valor presente. E que, pô, pra deixar o brasileiro feliz, entrega algo do valor presente e finge que não tenha consequência. Então as pessoas vivem fingindo que nada disso tem consequência. Absolutamente nada. Então não vai dar pra resolver as coisas fáceis se você não muda isso. Um cara que tá tentando construir isso, o senhor deputado estadual Guto Zacarias, no fundo, né, a gente fala, não, o projeto que ele fez sobre educação financeira é um projeto sobre, na prática, não, olha só, ele tá ensinando a pessoa não, o projeto é sobre a pessoa entender que ela tem que postergar a recompensa dela, entendeu? O projeto dele de educação financeira é sobre ensinar jovens a postergar a recompensa.
que é a principal característica desse negócio que eu fico falando o tempo todo, que é a conscienciosidade. Quanto mais consciencioso você é, quanto mais você posterga a sua recompensa, maior tendência ao sucesso você tem. Veja, eu acho que o nosso projeto, a Missão, MBL, Valete, ele tem que ser um projeto de sucesso. Eu sei que eu sou um grupo minoritário que defende um negócio muito louco, eu sei que não vai ser agora. Então eu tenho que ter, assim, uma calma muito grande, que eu saber que a gente vai vencer em 20, 25 anos, entendeu? Ninguém quer fazer projeto político para 20, 25 anos. Ninguém quer. Todo mundo quer pra agora. Todo mundo quer... Não. Por isso que todo mundo ou vira bolsonarista na direita, ou vai virar petista na esquerda. Porque, mano, eu quero agora. Eu não quero trabalhar. Não quero construir... Não, eu quero construir agora. Eu quero recompensa agora. Eu quero comer mulheres na política agora. Agora. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, assim, todas essas coisas são coisas de baixa conscienciosidade para uma cultura de baixa conscienciosidade, um povo que não tem a menor ideia. Vocês entendem que, assim, quando um banco dá um empréstimo pra uma pessoa que ele sabe que ele não vai pagar, aí ele mete a pessoa, não nem dá um empréstimo, ele empresta, já viu o cheque especial? Digite quem já viu um cheque especial, quem já pegou um cheque especial no banco. A pessoa ela é tentada a usar o cheque especial. Ela é tentada e ela começa. Quando vê, a dívida vai escalonando num valor colossal. A pergunta que fica, como é que a pessoa topa isso? Como é que ela não percebe? Ela meio que não percebe, porque ela tá vivendo talvez a dopamina de tenho esse recurso a mais, eu consumi um negócio a mais. Aí depois o banco faz um acordo com ela. Ela vai ficar quebrada. O banco já não sai no prejuízo, que ele vai pegar essa dívida e ele vai vender para essas empresas tipo recovery. Essas empresas vão ficar cobrando, a pessoa fica recebendo aquelas ligações de cobrança. E aí ela faz um acordo no final com essa empresa para pagar. Entendeu? E aí ela faz um acordo se ela quiser limpar o nome dela. Então ela faz esse acordo, com base nesse acordo ela recebe. E o banco entendeu a lógica, o mecanismo hoje do funcionamento do crédito no Brasil. Tá? Quando não é esse tipo de esquema com o governo, sejamos honestos, quando não é esse tipo de esquema no governo, na prática, um esquema que o banco sabe que vai tomar o calote e o game tá em fazer a pessoa se endividar monumentalmente com juros bizarros, porque ela não tem noção dos juros que ela tá pegando, e aí ele vem com um acordo depois. Isso porque os juros são tão altos que no processo, nas negociações que tem no meio, o banco já vai ganhando. Então o dinheiro emprestado pelo banco, aquele principal, sabe o principal? O dinheiro que realmente a pessoa pegou efetivamente, ele já pegou de volta. Então ele vende a dívida da dívida e o jogo segue ali. É um jogo, do ponto de vista administrativo, que é uma insanidade. Já pra eu pensar assim, se um americano visse isso, ou um japonês visse isso, fala, puta que pariu, isso aqui não tem o menor sentido. Como é que é? No fundo vocês estão ganhando pelas tarifas que vocês cobram por operações bancárias, as tarifas internas, as famosas tarifas bancárias, e por operações de crédito das mais estranhíssimas, em que você tem que contar com a inadimplência, porque é sobre isso. É um sistema maluco. É um sistema maluco. Só que assim, você sabe, tudo tem dois lados, né? E eu fui já tentar olhar o lado do banco. No Brasil, o banco fala, gente, você acha que o brasileiro sabe fazer conta? Vocês querem ter um mercado bancário com uma população que não tem a menor ideia do que está fazendo? Como é que você vai ter esse mercado, né, vamos dizer, o setor financeiro? Você vai ter que criar instrumentos disso. Esses instrumentos, você precisa de escala para sobreviver esses instrumentos. Então apenas poucos bancos vão participar disso, porque poucos bancos, você precisa de uma escala muito grande para fazer valer a pena. Você tem que criar gigantescas operações de cobrança. Então tudo tem que ter escala, tudo tem que ser gigante, tudo tem que ser monumentalmente grande. E aí você não consegue ter pequenos concorrentes. É por isso que não tem pequenos e bancos médios concorrendo nisso aí. Você não consegue ter. E é assim que funciona boa parte do nosso sistema financeiro. Diz que agora com as fintechs, né, você vai construindo essas micro concorrências, mas mesmo as fintechs, elas estão se agrupando junto com os bancos, elas viram operações ligadas com operações dos grandes bancos brasileiros, né? Mesmo as fintechs já estão se alterando, né? Então, e isso ainda tem a questão das empresas, né? Porque bancos que gostam de atuar para os pequenos comerciantes, para lojas, fábricas e tal, não são tão disponíveis aí, né? Então o capitalismo brasileiro ele é muito, muito capenga. Ele é profundamente capenga. Só que nós temos problemas de origem, né? A incapacidade do brasileiro em lidar com o crédito e com os juros é um problema.